Jesus Cristo, o Santo de Israel, Pai Santo e Pai querido, Pai Santo, ative os nossos tímpanos espirituais para que nós possamos ouvir esta palavra e que possamos cumpri-la e que possamos, Pai Santo, praticá-la no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu também, Pai da Glória, venho diante de Ti, Pai Santo, use-me, Pai Santo, como seu atiflante. Pai Santo, capacite-me cada vez mais, no nome do Senhor Jesus Cristo, com que a palavra, Pai Santo, quando vamos falar e quando vamos ouvir, não venha de mim, mas venha de Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Agradeço primeiramente ao apóstolo e à sua esposa pelo tempo que me cederam hoje para podermos compartilhar esta palavra. Amém? Dizer que é muito bom estarmos na presença de Deus, porque é na presença de Deus onde Deus derrama as bênçãos incontáveis. Amém? Amém? Se você quer ver as bênçãos de Deus, permaneça em Deus. Amém? Se você quer experimentar as bênçãos de Deus, se você quer ver Deus agir na sua vida, então não desista. Vamos abrir rapidamente a palavra. Eu vou falar apenas em 20 minutos. Vamos abrir a palavra que está no livro de Romanos, segundo o que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, um versículo muito conhecido. Capítulo 12, logo no primeiro versículo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Amém. Também vamos abrir no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Amém. No capítulo 6, versículo 16, diz a palavra de Deus. Mateus 6, versículo 16, diz a palavra: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mas o teu Pai, que está no oculto, e teu Pai, não, para não pareceres que jejua. Mas o teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vem em oculto, te recompensará. Aleluia. Amém. Esta é a palavra de Deus. Primeiro falamos de Romanos, que apresentemos tudo em sacrifício vivo. O que eu quero falar primeiramente é no sentido de dizer que nada podemos ter em Deus se nós não sacrificarmos. Amém? Amém. Nada podemos ter em Deus se não sacrificarmos. Você teve apenas a salvação, que você foi doado. Aleluia. Mas se você quer subir na vida, você precisa sacrificar. Se você precisa ver o agir de Deus na sua vida, você precisa sacrificar. Aleluia. Se vocês forem ver, quando o Senhor Jesus Cristo estava prestes a ascender aos céus, estavam mais de 500 pessoas. Estou a falar de mais de 500 discípulos. Mais de 500 discípulos estavam naquele lugar, onde ele disse assim: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Mas quando vamos já no Ato dos Apóstolos, dizem que estavam cerca de quanto? 120 pessoas. Onde é que foram os 380? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É porque tinham que sacrificar. É porque eles tinham que fazer algo para esperarem o Espírito Santo. Sabem por quê? O que me aparece, disseram de que naquele lugar em Jerusalém ficaram quantos dias? 10 dias. E o 10º dia foi o dia em que o Espírito Santo desceu. O que me parece é o seguinte: todas as 500 pessoas estavam ansiosas
em receber, em ser revestido pelo Espírito Santo. Estiveram lá no primeiro dia, oraram, jejuaram, mas esperaram até, se calhar até as 18. O revestimento nunca chega. Foram para casa, porque há de existir sempre pessoas de desculpas. Tenho um trabalho a fazer, então me esperem aqui, irmãos. É de voltar. Quando ele vai de vez. Então vai consultar com os outros. Que tal? As pessoas já foram revestidas? Não, ainda não foram revestidas. Então se for assim, vou esperar aqui. Acho que amanhã eu hei de participar. E o outro também, porque viu o outro sair ontem. Hoje já preocupa-se. Epa, eu também tenho algo a fazer hoje, tenho um compromisso. Ele sai. E a Bíblia nos declara que no 10º dia, quando o Espírito Santo desceu, estavam cerca apenas de 120 pessoas. Significa 380 pessoas já estavam fora. Aleluia! Porque ninguém que não quer receber da parte de Deus. Se Jesus disse para todos, permaneceis em Jerusalém até que no ato sejais revestidos, eu creio que ninguém queria perder este revestimento. Amém? Você é ouvido de Jesus a dizer: tens que permanecer no sítio X para você ser impactado pelo poder. Acha que você vai desistir? Não. Mas como era algo para sacrificar, alguns tiveram que abandonar. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Então, não fique preocupado com os lugares, mas fique preocupado com aquilo que havemos de receber hoje. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Então, voltando ao assunto que nós estamos a fazer, que é o jejum. Nós ouvimos aqui primeiramente que o jejum é abster-se de comida e bebida, mas por motivos religiosos. Aleluia! Porque a palavra em si, a palavra jejum já diz abster-se da comida e da bebida. Mas como se trata de oração e jejum, nós temos um motivo religioso, ou jejuamos por motivo religioso. Jejuamos porque nós mesmos decidimos em nós mesmos jejuar, para que possamos subir de nível, possamos sermos impactados, possamos amolecer a própria carne e possamos estar sensível ao Espírito Santo. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Então, Jesus mesmo também proferiu essas palavras. Jesus disse logo no Mateus 6:16, quando nós estávamos a ler, ele mesmo disse: quando jejuardes, eu gosto muito desta palavra aqui, como Jesus começa falando, aleluia, da maneira que ele começa a dizer, quando jejuardes, ele não diz se jejuardes, ele diz quando jejuardes. Por quê? Porque ele esperava que um dia as pessoas jejuassem. Ele esperava com que os discípulos um dia jejuassem. Apesar de que não é uma obrigação jejuar na Bíblia, pelo menos eu ainda não encontrei uma obrigação para jejuar, mas todos nós temos que jejuar. Aleluia! Nós encontramos muitos versículos. O apóstolo aqui abriu um versículo que falou do coiso que, como chamam, que fizeram um jejum para poderem caminhar, para pedir a mão de Deus, para poderem impactar na sua caminhada. Eles deixaram do exército do rei e eles mesmos pediram a Deus para que possa os guiar. Amém? Então, vamos encontrar muitos versículos que falam sobre jejum, sendo no Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento. Muita coisa está lá acerca do jejum. Mas eu quero levar as palavras do Senhor Jesus Cristo às minhas, ou por outra, quero aprender diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Jesus disse: quando jejuardes. Ele, por outras palavras, estava nos dizendo assim, que quando vocês ficarem, devem jejuar. Amém? Amém. Então, não estamos aqui apenas a copiar, não. Ou não estamos aqui a fazer coisas porque vimos alguém a fazer. Ou por outra, não estamos a fazer porque a Bíblia apenas diz para fazer, mas estamos a fazer porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que temos que fazer. Amém? Por quê? Há um dia em que o Senhor Jesus Cristo, em Lucas, sim, Jesus Cristo foi perguntado: por que os seus discípulos não jejuam? Uma vez que os discípulos de João e os fariseus jejuam. E ele disse assim: eles não poderão jejuar enquanto estão com o noivo.
Mas se um dia o noivo ser tirado, eles terão que jejuar. É por isso que aqui ele voltou a dizer: quando jejuardes. Amém? Quando jejuardes, não façam como os hipócritas, que têm que mostrar que eles estão jejuar. Por um outro lado, a partir dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, eu aprendo alguma coisa. Aprendo que Jesus mesmo estava a ensinar como jejuar. Qual é a maneira certa? Qual é o padrão certo de podermos jejuar? Aleluia! Amém. Jejuar nós sabemos que é apenas abster-se, não é? Abster-se da comida e da bebida. Você decide que eu não vou comer e não vou beber água por um tempo determinado ou por um tempo X. Mas neste momento apenas vou me dedicar à oração. Vou me dedicar a isto. E ali Deus vai descer. E ali Deus vai te guiar. Aleluia. Amém. Então, o Senhor Jesus Cristo está a mostrar um padrão certo. Quando estiveres a jejuar, não podem fazerem como os hipócritas. O que os hipócritas fazem? E ele fala. Amém? Amém. Os hipócritas querem ser vistos. Eles mostram às pessoas que estão a jejuar. Se nós formos ainda na Bíblia, vamos encontrar um homem que chegou diante de Deus e disse assim: Deus, eu sou homem bom, eu pago os dízimos, eu entrego os dízimos em todas as semanas, e eu jejuo 2 vezes por semana. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas essa pessoa, será que estava a fazer mal? E quando vamos lá, Jesus disse assim: naquele dia, quem saiu abençoado é aquele que estava do lado e disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim porque sou pecador. Naquele dia saiu abençoado em relação ao homem que dá dízimo. Mas a minha pergunta é mal dar dízimo? Não. A Bíblia mesmo nos diz para que nós possamos, ou nos recomenda que possamos dar dízimos. Aquele mesmo naquele dia disse assim: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. É mal jejuar 2 vezes por semana? Não. Só que você não pode fazer para mostrar. Não pode fazer para poder xingar, não é? Dizer que eu sou justo porque eu faço isso, faço aquilo, não tenho nenhuma parte negativa. Naquele dia, aquele senhor não foi abençoado, mas aquele que apenas pediu perdão saiu abençoado em relação ao outro. Aleluia! Então essa é uma das maneiras que o Senhor Jesus Cristo está a nos dizer que não podem fazer como os demais para serem vistos. Nós ouvimos aqui ensinamento de que alguns até vão ser, alguém pode lhes servir. Epa, está aqui alguma coisa para você comer. Ao invés de dizer não, obrigado, não. Ele ou mente, tipo, epa, já comi. Ou por outra, ele procura mostrar às pessoas de que ele realmente é crente. E o que ele tem que fazer? Ei, pastor, a jejuar. Temos um jejum de 10 dias. Amém. Aleluia. Então, esse jejum, o Senhor Jesus está proibindo. Está a dizer, não podem fazer isto. Quando jejuardes, não podem fazer isto. Mas o que você tem que fazer? Vá no seu aposento. Vá no seu quarto. Vai naquele sítio onde você preparou para poder orar. Vá naquele seu altar habitual. Aleluia. Vá naquele seu altar habitual. O que acontece? Encontramos muitos cristãos que não têm altares. Aleluia. Muitos cristãos não têm altares. Se você for hoje em casa de um cristão, você pergunta: onde é que você busca nas madrugadas? Eu não, em qualquer sítio eu costumo buscar. Aleluia. Mas o Senhor Jesus está nos dizer aqui: entre no seu aposento. Por outras palavras, entra lá, vai no seu altar. O altar não podemos apenas encontrar dentro de casa. Uma vez eu vim aqui e falei acerca de levante o seu altar. Encontramos muitos altares lá. Aleluia. Muitos altares são levantados do outro lado. Se nós formos a ver a história de Abraão, a primeira coisa, quando ele sai de Ur dos Caldeus, quando lá chegou, antes de chegar na terra que Deus poderia lhe mostrar,
Ele, quando chegou numa terra apenas para descansar, o que ele fazia primeiro? Levantava um altar. Amém. Aleluia. Se encontrarmos Moisés, também fazia o mesmo. Se encontrarmos muitos outros profetas, isto eles sempre fizeram. Então, todo cristão, todo seguidor de Cristo, todo crente precisa de ter um altar. Amém. Mesmo que não tenha este modelo, mas tenha um lugar apropriado. Tenha um lugar em que você deve se encontrar. Tenha um lugar que você vai estar a sós com Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, eu gosto da maneira que Jesus Cristo nos ensina acerca do próprio jejum. Aleluia. Amém. Amém. E se nós ainda formos a falar dessas maneiras, de como você deve fazer o jejum, nós vamos encontrar ainda em que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava a dizer, quando estava a falar do noivo, quando estava a responder os discípulos ou os fariseus, quando disseram por que os seus discípulos não jejuam, ele naquele dia não disse diretamente aos discípulos que não, ou não respondeu diretamente aos fariseus que não, eles a partir do dia X vão jejuar. Não, ele disse que quando eles serem tirados o noivo, e ali eles vão jejuar. Amém? Então, se nós nos encontramos num tempo em que o noivo já fora tirado, nós estamos inclusos neste grupo de pessoas. Amém? Se nós nos encontramos, você começa a ver se estás no tempo em que o noivo ainda está na terra como homem ou está tirado como homem. Aleluia. Amém. Se você se encontra no momento em que Deus, ou em que Jesus, em que o noivo não está na terra como homem, então você está incluso neste texto. Por isso que nós temos que jejuar. Aleluia. Amém. Apóstolo Paulo estava falando bem claro. Ele disse assim: peço a vós todos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Aleluia. Por quê? Porque antigamente nós encontrávamos outro tipo de sacrifício, de levar frutas, aquelas frutas melhores, sacrificarmos, levarmos animais, aqueles melhores, sacrificarmos, de levar até aquelas coisas em que você preparou para dar seu Deus, você sacrificava. Amém? Mas você sacrificava num altar. E o apóstolo Paulo, ele disse assim: agora não é para você levar seu animal e ir sacrificar. Não. Não pode levar aquele seu carro, aquele que você criou por muito tempo, e ir sacrificar. O que você tem que sacrificar é o seu próprio corpo. Amém. Aleluia. O seu próprio corpo. Você vai sacrificar o seu próprio corpo. Você vai entregar o seu próprio corpo. Quando você fica um dia inteiro apenas a orar, é um sacrifício. Aleluia. É um sacrifício. Jesus uma vez falou numa multidão, numa das igrejas. Ele disse assim: esta viúva entregou mais que todos vocês. Amém? Por quê? A viúva entregou apenas 2 moedas, mas tinham naquele grupo pessoas que tinham entregado mais que aquilo. Mas Jesus diz assim: esta viúva entregou mais que todos vocês. Por quê? Ela entregou de tudo quanto ela tinha. Aleluia. Ao passo que para vocês sobraram algumas coisas, mas ela entregou tudo quanto ela tinha. É um sacrifício. Temos que sacrificar, amados irmãos. Aleluia. Aleluia. Temos que sacrificar. Razão pelo qual estamos aqui. Então não pares. Não pare. Vamos mais além. Vamos ver Deus descer. Vamos ver a manifestação descer. Aleluia. Há uma palavra aqui que nós ouvimos logo no primeiro dia, que o apóstolo disse, diz assim: o que eu peço é você cumprir até o último dia.
E nesse intervalo, o que eu vou pedir? Não caia no pecado. Aleluia. Eu peguei aquilo, cada dia que passa eu começo a meditar em mim. Começo a meditar. Passando 2 dias, veio outra resposta acerca da minha meditação. Disse assim, aleluia, aleluia. Disse assim, esta vida que estamos a levar, por quê? Por que estou a dizer isto? Quando eu mais meditava, eu ganhava mais vida. Aleluia. Quando mais meditava, ganhava mais vida. Eu estava falando com o apóstolo ontem, eu disse, eu já não estou preocupado com a fome. Já não estou a sentir a fome. Aleluia. Amém? Já não estou preocupado. Já está, quer dizer, fome já está a passar a ser minha família. Já não estou me preocupando com ela. Amém? Então, veio outra palavra, disse assim, continuemos ou levemos esta vida enquanto estamos em oração e jejum para os outros dias. Aleluia. Eu me alegrei muito quando ouvi esta palavra. Amém. Aleluia. Então, estamos aqui a encontrar uma maneira boa de podermos estar na presença de Deus. Estamos a encontrar uma maneira boa que Jesus nos disse acerca do próprio jejum. Então, eu também digo assim, se você quer ser usado, você tem que subir espiritualmente. Se você quer subir de nível, você tem que sacrificar. Então, se você sacrifica, você pode subir de nível. E ali podemos dizer, este aqui é adulto em espírito. Aleluia. Porque também existem crianças em espíritos. Então, vamos dizer não àquele grande homem. O grande homem não vem pelo tamanho. Não. O grande homem vem por aquilo que está dentro. Aleluia. Por aquilo que Deus põe. É por isso que Jesus diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Se você não penetrar na arena espiritual, você não soube. Aleluia. Você pode ser salvo sim, mas na terra você vai viver como os demais. Você vai viver como os demais. Não há de haver nenhuma diferença com os do mundo. Por quê? Porque você não está a subir de níveis. Para você subir de níveis, também precisa penetrar nas arenas espirituais. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, é mais nesse sentido. Esta palavra que eu tinha para vocês nesta noite era mais para nos exortarmos, ainda estarmos fortes na presença de Deus, para que possamos ainda continuar com os dias que restaram. Não vamos parar. Vamos em frente. Vamos sacrificar este corpo, porque realmente nós sabemos que existe uma luta entre a carne e o espírito. Mas neste momento a carne já está mesmo destruída. A carne mesmo para nada aproveita. A carne não vai nos vencer, porque você não é esta carne, você é o espírito. Para que esta carne possa estar bem, depende de você. Então, a carne deve seguir você, não você seguir a própria carne. O que a carne quer, não é o que você quer. Então, faça com que a carne queira aquilo que você quer. Faça com que a carne siga aquilo que você quer. Faça com que a carne habitue aquilo que você também quer. Aleluia. Amém. Então, esta é a palavra que eu queria dar aos amados irmãos. Então, não podemos ficar atrás. Vamos sempre em frente. Vamos vencer. E já vencemos. Aleluia. Eu ouvi aqui uma palavra muito profética. Diz que muitas das vezes a canoa vira quando está mesmo na margem. As pessoas voltam quando as bênçãos estão a chegar. Aleluia. É por isso que eu logo recordei do dia que o Senhor Jesus Cristo disse: permaneceis em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Estavam ali mais de 500 discípulos, mas para no dia do revestimento estavam apenas 120. Aleluia. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado e Deus vos abençoe. Amém. Uau, Jesus, aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Você recebeu a palavra? Amém. Você gostou? Você
Você vai continuar tiriri, chama-se tiriri, né? Ah, vai continuar tiriri. Ah, para ver que sua calça já está a cair, cinto já terminou o último botão, vai continuar em frente. Amém. Deus seja louvado, é uma bênção, aleluia. Sabe, há muita formação, há muita formação que está acontecendo no espírito, aleluia. Você consegue sentir que há muita formação no espírito, e há muita formação. Então, continue assim mesmo, aleluia. Continue assim. Para nós, o 2021 vai começar depois do jejum. Amém.